Como sair das dívidas ganhando pouco? Se você está nessa situação, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais, porque aqui eu vou falar dicas práticas que já funcionou para mim, que já funcionou para outras pessoas que eu convivo e certamente vai funcionar para você também. Só que antes de mais nada, peço para você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho se você gosta de receber conteúdo sobre finanças, investimentos, sobre produtividade e inteligência emocional. É sobre isso que eu compartilho aqui neste canal para fazer você ser uma pessoa de mais sucesso. Sem mais delongas, vamos começar. Começando com a primeira dica para você sair das dívidas. A primeira dica parece algo extremamente simples, porém que faz total diferença, e se chama comprometimento. Eu já vi casos, amigos meus, por exemplo, que estavam endividados e aí a pessoa continuava a levar a vida do mesmo jeito. Quero sair das dívidas, quero fazer um planejamento para começar a pagar minhas contas e tudo mais. Mas quando chegava na hora de, por exemplo, sair para algum lugar, ir para uma festa, fazer uma viagem, comprar uma roupa, o cara ia lá e comprava, mesmo endividado. E o que é que tá faltando aí nesse caso? Comprometimento. Se eu tenho comprometimento de quitar minhas dívidas, eu preciso necessariamente pausar os meus gastos por um determinado período de tempo. Isso é o que eu chamo de comprometimento. É o cara realmente se comprometer em fazer aquilo que planejou. Então, uma das coisas que faltam para as pessoas que às vezes não conseguem sair das dívidas é justamente o comprometimento. Mas não precisa também se sacrificar. Eu vou mostrar para você quais são os passos que você deve seguir. Mas o comprometimento é fundamental. Se pergunte, você de fato quer eliminar suas dívidas? Você quer realmente viver uma vida sem dívidas, sem estar toda hora no vermelho? Cara, isso é totalmente possível. Isso é possível. Então é importante que você tenha esse comprometimento e se faça essa pergunta. É a primeira dica que eu te dou. Como sair das dívidas ganhando pouco? Dica número 2. Levante o seu endividamento. O que é que você vai fazer? O ponto principal de você fazer realmente um equilíbrio das suas finanças é você eliminar suas dívidas. Mas você não consegue eliminar suas dívidas assim do dia para noite, caso você tiver muito endividado. Qual que é a minha recomendação? Faça um levantamento, identifique qual é a quantidade de dívida que você tem, qual é o valor em reais ali, de quanto que dá essa dívida, e aí você vai ver qual que é o montante disso. Mas não se preocupe com relação à quantidade. Um exemplo, se você deve, vou dar um exemplo, tá pessoal? Pode dever mais ou menos do que isso. Então, um exemplo, o cara ganha pouco, o cara ganha ali R$2.000 por mês e ele deve 20 mil. Esses 20 mil reais que ele deve, qual que é o valor que ele vai buscar parcelar para poder caber no orçamento dele? Então a recomendação é que essa dívida não ultrapasse ali 30% do que ele ganha, ou seja, R$600. Com as parcelas que ele vai pagar para quitar esses 20 mil reais, o ideal é que ele não ultrapasse os 30%, para que ele possa ali viver necessariamente com uns R$1.400. Mas é importante que faça essa análise, né? Então quando ultrapassa os 30%, o cara já está no estágio de dívida muito elevado. Lembrando, não é o valor total da dívida que ultrapassa os 30% de ganhos, mas os valor de parceladamente. Então é importante que você tenha isso. Paulo, se caso a minha parcela das minhas dívidas dá mais de R$600, nesse exemplo, né? Se você ganha 2.000, 30% de 2.000 é R$600, não pode ultrapassar R$600, tecnicamente falando ali, né? Para que você possa ter um equilíbrio de pagar suas dívidas e estar vivendo de forma tranquila ainda. Se caso a parcela der mais do que isso, o que é que você vai fazer? Você vai buscar negociar isso com os seus credores. Falar pro cara, ó, infelizmente eu não posso pagar tanto, que às vezes um banco, por exemplo, ele divide para você uma dívida de 10 mil, parcela de R$200. Aí você vai pagar no final de tudo, pagar 13 mil reais, por exemplo, né? Tô dando um exemplo bem básico. Porém, se você chega lá e você vai, infelizmente não consigo pagar 200, quero pagar 100 por mês e tal, aí o cara vai dizer assim para você, beleza, agora a dívida que ia dar 13 mil no final vai dar 15 mil. É melhor você assumir uma dívida dessa com uma parcela menor para caber no teu orçamento e você ir pagando, do que você deixar, não vou pagar porque tá acima das minhas parcelas. Então negocie. É importante que você faça esse equilíbrio aí para poder fazer um levantamento de quanto que vai dar isso na tua renda, beleza? Então essa é muito simples. O primeiro passo é comprometimento, o segundo passo é você fazer esse levantamento de fato de tudo que você deve. Tem que fazer isso, tá bom? Isso é muito importante. Como sair das dívidas ganhando pouco? Dica número 3. Não corra das dívidas, negocie. Pessoal, muita gente às vezes inventa, cara, de deixar a dívida rolando lá, correndo juros. Isso é muito melhor você chegar lá no credor e conversar com ele, falar com ele, ó, eu tô passando necessidade, tal, explica certinho o que tá acontecendo e fala de fato quanto que você pode pagar pro cara, para ele ver se ele consegue colocar uma parcela em cima daquilo. É muito melhor você fazer isso do que você deixar a dívida de lado, fugir dela, correr dela e não olhar mais, certo? Já tive casos de pessoas que já foi do meu grupo, né, do meu time, o cara quando começou a ter dívidas ficou maluco, cara. Começou maluco, acabava querendo fugir das dívidas, ia pro bar, beber, esquecer, entende? Então cuidado com relação a isso. Dívida você tem que encarar com seriedade.
e entender que isso é um sintoma de alguma falta de conhecimento que você tem, alguma falta de conteúdo que você não sabe gerir, por exemplo, seu dinheiro, e acaba que você se coloca em situações desse tipo. Como sair das dívidas ganhando pouco? Dica número 4. Eu gosto sempre que você priorize algumas formas de pagamento às pessoas. Por exemplo, prioridades, né? Pessoas você deve pagar em primeiro lugar, depois fornecedores em segundo lugar, terceiro, credores, por exemplo, bancos, e por último, impostos, certo? Se você tem dívida com esses quatro pontos, né? Com pessoas, com fornecedores, com bancos e com o Estado, né? Com o governo, com impostos. Se você tem dívida com esses 4 pontos, qual que é a prioridade? Muita gente fica perdido. Paulo, qual que eu pago primeiro? Então, cara, se você tem dívida, por exemplo, com seus funcionários, você tem que pagar ele primeiro, entende? Depois você vai pagar o quê? Os seus fornecedores, porque os fornecedores fornecem mercadoria para você precisa vender mercadoria. Não pode ficar devendo aos fornecedores, e aí, você vai parar de vender? Entende? Às vezes você vai pagar tudo o seu imposto. Cadê o dinheiro para você girar a mercadoria? Cadê o dinheiro do que você vai pagar aos seus funcionários que você não vai ter? Um exemplo que eu tô dando para você, né? Para você entender. E é importante você seguir essa prioridade. Paga as pessoas primeiro, depois você paga aos fornecedores, depois você vai para linha de prioridades. Depois bancos, que o banco tá ali para te emprestar mesmo, para te emprestar dinheiro. Não tem nenhum problema se porventura você tá devendo a um banco, vai lá, renegocie, converse com o banco. O banco é para emprestar dinheiro, ele ganha justamente através das pessoas que atrasam o pagamento, entenda isso, certo? E por último, você pagaria nesse sentido, né, de estar desempregado, a questão dos impostos. Mas é importante que você sempre esteja no verde, galera. Isso é muito importante. Você não deve aceitar com normalidade estar endividado. Se você está endividado é porque você tem algum problema com relação ao conhecimento. Já falei nesse vídeo e vou citar de novo, porque às vezes a pessoa fica endividada, aí paga a dívida, depois volta de novo a dívida, aí vai, fica livre, depois se endivida de novo. Não pode ter um cartão de crédito que fica endividado, é porque não sabe gerir bem a vida financeira dela. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Como sair das dívidas ganhando pouco? Dica número 5. Estude sobre finanças e investimento. Eu vou deixar um presente aqui para você nesse vídeo. Vou deixar um link aqui abaixo para um dos e-books que eu tenho, que é o As 8 Leis do Dinheiro para Enriquecer, que é um e-book muito elogiado pelas pessoas que leem, né? Então tem lá 8 leis do dinheiro para enriquecer, e nele também tem um teste de crença financeira, onde você vai identificar o seu estado de crença financeira. Se você tem a mentalidade pobre, classe média ou a mentalidade rica. Você vai fazer uma identificação na hora de como está o seu estado mental com relação a dinheiro. Então é muito importante que você baixe esse e-book e faça esse teste para você ter uma autoanálise da sua situação atual. Vou ficando por aqui. Se gostou do conteúdo do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo.